Bem-vindos a mais o EY Um Café Com, diretamente do nosso escritório da EY aqui em Lisboa. Hoje recebemos João Vargas, secretário-geral da Associação Nacional das Empresas das Bebidas Espirituosas, a ANEB, uma associação com um papel central na representação de um setor sob forte escrutínio público, muito regulado e com uma grande relevância económica. João, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, é um gosto ver-te. João, o setor das bebidas espirituosas enfrenta um contexto regulatório fiscal e bastante exigente. A accountability do setor é relevante e eu pergunto-te, quais são hoje os principais desafios para o setor das bebidas espirituosas em Portugal? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e respondendo já à tua pergunta, que é muito pertinente, porque verdadeiramente capaz de ser um dos setores no país que tem mais escrutínio, mas sobretudo mais regulamentação e isso vê-se sobretudo na questão fiscal. Nunca deixa de ser o principal desafio que nós temos, sempre, todos os anos, independentemente das circunstâncias em que os impostos aumentam ou descem ou continuam os mesmos, mas como tu sabes bastante bem, nós em Portugal temos uma carga fiscal bastante elevada para as bebidas espirituosas. E isso claramente é sempre um dos maiores desafios do setor e dos maiores constrangimentos. E depois diria também que são questões de contexto internacional, que são também muito impactantes hoje na nossa situação. Apesar de, como nós também sabemos bastante bem, o turismo em Portugal tem dado algum desenvolvimento ao nosso setor, que era um setor, e aí concluo a dizer-te também daquilo que é uma das principais questões que estão hoje, como diria, que mais impactam no nosso setor, que é a questão das alterações dos padrões de consumo. Isso também, ou seja, com estas questões do turismo, para nós é importante porque equilibra um pouco, porque vem muita gente para cá, nos nossos restaurantes, nos nossos hotéis, a viver a vida como ela deve ser vivida num país como o nosso. E obviamente também a degustarem as nossas bebidas e os cocktails e pelo país fora. Mas é importante notar que uma das maiores questões hoje que nós temos desafiantes é as alterações completas dos padrões de consumo das nossas bebidas. E só foco aí uma questão que para mim é mais relevante, que é o facto das gerações mais novas estarem completamente a abdicar já não digo de consumos, mas de consumos moderados, mas estou a dizer mesmo de zero consumo. Uma mudança radical do padrão de consumo. Uma mudança radical, que nós estamos a notar isso claramente a nível mundial e Portugal também não foge à regra. Não é exceção. Muito bem. João, de um ponto de vista fiscal e, sobretudo, ao nível dos impostos especiais de consumo, do IABA, que temas estão atualmente no topo da agenda e que impacto têm, sobretudo, na competitividade do setor? Bem, esse é claramente o nosso maior problema que nós temos no nosso setor. Nós temos o IABA, portanto, o Imposto Especial de Consumo para as Bebidas Alcoólicas, na nossa categoria. A nossa grande questão todos os anos é que ele não aumente mais. Nós tivemos sucessivos aumentos desde a história do início da história do imposto. Conseguimos congelar, ou seja, não é descer, é congelar o imposto 3 vezes nos últimos 5 anos. E foi muito importante estes 2 últimos anos que tivemos esse congelamento para compreender exatamente como é que o mercado e, sobretudo, as empresas, não é, os consumidores reagiam a essa e, obviamente, também o impacto que isso tem nas contas do Estado, não é? E o que nós vimos, e batalhamos desde sempre, é que é o nosso mote, com a vossa ajuda, que é de que não aumentar a carga fiscal no IEC. Isso também não onera ao Estado, ou seja, isso é bom para o Estado porque o Estado também vai arrecadar mais e as nossas empresas ficam com mais previsibilidade, maior capacidade competitiva e por isso essa é sempre a nossa questão e a nossa batalha todos os anos. Sobre a questão da competitividade, eu queria só alertar que é uma questão que nós nos últimos anos temos vindo sempre a pôr na mesa, não só apenas com as autoridades, mas também com a nossa cadeia de valor, é o facto de em Espanha não se aumentar este imposto há muitos anos. E isso criou aqui um hiato enorme, aliás, uma diferença enorme entre Portugal e Espanha. Portugal só tem uma fronteira, portanto, entre aquilo que é os impostos em Espanha e os impostos em Portugal. Já são a diferença é cerca de 40%. Isso, ou seja, as empresas só pagam o imposto
onde exportam, não é? Para o local do destino. Mas a questão tem a ver com a competitividade das empresas. Uma pequena empresa, e a maioria das nossas empresas são micro e pequenas empresas que estão espalhadas pelo país, nas zonas de menor densidade populacional do país, portanto estamos a falar do interior do país e nas ilhas, e isso tem o efeito de que uma empresa, quando cresce, quando quer explorar o mercado, explorar os seus mercados ou ir para fora, não está no mesmo patamar que uma empresa espanhola, que fica completamente a poucos quilómetros. Está em desvantagem e isso cria uma falta de competitividade, uma ausência de aliás, uma menor competitividade das nossas empresas em comparação com as espanholas. Mas se nós formos a comparar com outros países da Europa, nós estamos cada ano que passa e que aumentamos bastante os impostos, além destes 2 anos em que tivemos um congelamento, já estamos nos países onde na nossa categoria em que este imposto mais onera as empresas. Obrigado, João. E olhando para o futuro, na tua opinião, quais é que são os maiores desafios, mas também as principais oportunidades para as empresas produtoras de bebidas espirituosas em Portugal? Bem, como sempre, não é um clichê, mas as dificuldades têm sempre também um outro lado, não é? E criam sempre oportunidades. O que nós vemos na nossa indústria, mais do que nas outras indústrias da mesma área, que é das bebidas alcoólicas, é que nós estamos muito mais avançados em inovação naquilo que são novos produtos. Nós hoje em dia temos produtos a 5,5% de teor alcoólico. Porquê? Porque isso vai responder a uma vontade do mercado em que a taxa do álcool seja mais baixa. E isso está a responder. Nós respondemos com os ready to drinks, que são enlatados com coquetéis preparados. Temos a cocktailização completa da nossa indústria, ou seja, hoje nós vendemos muito mais bebidas, ou muito mais produtos em cocktail, portanto em bar, em restaurante, em hotel, em hotelaria. Não tanto, as garrafas continuam a ser muito importantes, mas o canal Horeca tem muito mais relevância do que o canal off-trade, portanto nas garrafeiras e nos supermercados. E essa inovação, essa dificuldade a nossa vontade em atender àquilo que é a procura, portanto, aquilo que são, sobretudo, estes desafios que nós falámos na primeira pergunta que tu me fizeste. Nós notamos claramente a indústria a desenvolver produtos diferentes. Falei nos RTDs, também já falei no No Low Alcohol, portanto, que é as bebidas, os gins sem álcool, por exemplo, que muitas das nossas empresas estão a fazer, e não apenas empresas multinacionais. Nós também temos pequenas empresas portuguesas que estão a criar este tipo de produtos. Portanto, temos gins que estão a criar gins tónicos, portanto, um cocktail. Um gin tónico não deixa de ser um cocktail enlatado. Temos também algumas empresas a criar produtos com 0%. Portanto, o que nós vemos é que esta é claramente uma das oportunidades, ou seja, é criarmos outro tipo de produtos do nosso setor que tenham menor taxa de álcool, portanto, e que atenda àquilo que é a procura Mas, por exemplo, também, e cada vez mais, nós estamos numa cidade onde isso claramente se nota no dia-a-dia. Não é uma questão em que nós estamos em casa a pensar, ou a ler um livro, ou a ler um artigo. Não. Nós vemos como era a cidade há 10 anos atrás e a oferta que tinha de bares e a oferta que tem hoje. Bares, restaurantes, hotelaria. E nós vemos muita inovação também na coquetelaria e nos profissionais de bar que hoje temos em Portugal que não tínhamos há 10 ou há 20 anos atrás. E isso também tem a ver não só pelos gostos que se alteram, mas também não só pelo gosto, mas também por esta procura pelo lifestyle, pela procura por produtos com modo de vida mais saudável, e claramente as nossas empresas e os nossos produtos estão-se a adaptar. E essa no meu ponto de vista, isso é uma oportunidade. Uma oportunidade também um desafio, ou seja, esta adaptação aos novos padrões de consumo e à morfologia dinâmica do próprio tecido urbano, que não deixa de ser formidável. João, e agora fora do contexto profissional, o que é que te ajuda a desligar do dia-a-dia e a recarregar energias? Bem, eu sou músico amador, portanto toco muitos instrumentos, mas o principal é a guitarra, portanto essa é a minha vida lúdica fora do meu trabalho e da família. É claramente música, ouvir música, ir a concertos e sobretudo tocar guitarra em casa. Tocar, que não deixa de ser inspiracional também. E, João, e se pudesse escolher um destino ou uma experiência perfeita para fazer uma pausa, o que seria e porquê? Olha, felizmente, quando nós pensamos assim, onde é que eu vou
para refugiar ou para, sabes, passar um bom momento, sair um bocadinho aqui da dinâmica difícil do nosso dia-a-dia. A primeira coisa que eu penso é sempre na minha terra de origem, que é o Alentejo, e sobretudo a minha cidade de Estremoz, que é uma cidade muito particular no Alentejo, tem muitos restaurantes excelentes, tem muitas adegas de vinho. A vida não é só bebidas espirituosas, não é? Nós também temos os nossos primos e amigos do vinho e de outras categorias, mas sobretudo tem muita história, muito turismo, e eu gosto muito da minha região e gosto muito de ir para lá. Ainda agora na Páscoa foi o local que elegi para me refugiar, e claramente isso até aconselho a toda a gente, porque é muito perto de Lisboa. E da minha cidade, ou seja, de Estremoz, podemos ir a várias outras, podemos ir a Évora, podemos ir a Elvas, a Vila Viçosa, enfim. O regresso às origens, sempre sempre é importante. uma forma... Muito bem. João, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e por esta conversa tão clara e atual. Foi um gosto enorme ter-te aqui connosco. Voltamos em breve, já sabe, com mais um episódio do EY e um Café Com.